Muito bem, Fernando Figueiredo, boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde, Conrado. Boa tarde ao pessoal que nos assiste. Mais uma vez, uma satisfação estar aqui nas segundas, né? Falando um pouco de engenharia e comentando sobre esse mundo tão fantástico que é. Maravilha, e você vem pegando os assuntos assim que são bem polêmicos e interessantes. Viu? Eu vejo o pessoal sempre falando e suas matérias repercutem muito, porque você vai de uma forma muito pontual e objetiva em algumas questões que são relevantes dentro da compreensão da engenharia civil. Hoje você escolheu o BR-230, não foi isso? Isso. Como é que está a nossa BR-230? A questão de pavimento hoje é um dos melhores do Brasil, né? Mas eu escolhi É um dos melhores do Brasil? É. Ah, que coisa boa. Na Paraíba, né? Mas o fato de eu ter escolhido esse tema é porque, de longe, essa é a obra mais importante que temos na Paraíba. De longe. Temos aí uma das maiores obras do Brasil chegando, transposição, temos outras construções, mas isso só é possível porque se desenvolveu as cidades, principalmente no interior da Paraíba, devido à BR-230, que é chamada também de Transamazônica, né? E começa lá em Cabedelo e cruza a Paraíba inteira. Vamos antes da gente adentrar nas questões mais atuais, o Fernando, quando e como é que foi executada a BR-230? A BR-230 foi começou, né, a sua execução e foi concluída na década de 1970, ainda no regime militar, né? E se você perguntar aos nossos avós, né, com certeza eles ou algum parente deles trabalharam em sua execução, na limpeza ou em algum serviço paralelo a ela, que no período de seca daquela época era chamado de serviço emergencial, emergência, etc. Mas foi na concretização dessa BR. E aí já ramifica para os lados polêmicos, né? Temos uma obra realmente que foi empenhada no Brasil, que desenvolveu principalmente o interior do Nordeste ao Norte, mas, em contrapartida, temos o lado polêmico dessa obra, por ser feito no regime militar, né? Ultrapassou alguns passos que são importantes hoje na democracia. Antes não existia, então, alguns conceitos ambientais, alguns conceitos trabalhistas foram quebrados para a construção da BR. Então, apesar de ser uma obra fantástica, né? Muito importante aqui para a nossa Paraíba, mas tem alguns pontos negativos em sua construção. Ô Fernando, antes da construção da BR-230, como era o tráfego? Era terra? Horrível. É por isso que eu disse que essa é uma de longe, a obra mais importante que temos na Paraíba, o que permitiu o Estado, de verdade, se desenvolver. Uhum. Era obras de terra. E aí tem as ferrovias, né, que ligavam, à época as ferrovias ainda funcionavam. Então, o pessoal aqui do Sertão, Cajazeiras, São João do Rio do Peixe, tínhamos as ferrovias e que era a principal forma de tráfego, mas também estradas de terra. Nossa, imagino como é que seria, como era terrível sair da capital para o interior numa estrada longa de terra. E veja só, a critério de informação, né? As nossas principais trocas comerciais se davam com Pernambuco e não com a nossa capital, porque era mais fácil migrar para os laterais do estado do que ir para a capital. Lembrando que o nosso mapa, né, ele é longitudinal, ele é estreito, mas é muito comprido, e a BR-230 cruza justamente a maior parte dele, que são aproximadamente 500 quilômetros, né, de Cabedelo a Cachoeira dos Índios. Você chamou ela de Transamazônica, por quê? Isso. A BR-230, né, ela leva alguns nomes. Aqui é o nome do ex-governador Antônio Mariz, na Paraíba. O nome técnico dela é BR-230, porque ela é uma rodovia transversal. O BR, que é federal, e o 230, por ser uma rodovia transversal, cortando o país de leste a oeste. E aí, ela é chamada de Transamazônica porque, apesar de começar em Cabedelo e cruzar toda a Paraíba, ela passa por 7 estados, né? Paraíba, Ceará, Maranhão, Piauí, Tocantins, Pará e o Amazonas. E ali foi o ponto fundamental que deu esse apelido à rodovia de Transamazônica, porque era um lugar inóspito, né? Horrível de se construir por conta da floresta, obviamente, e do solo, que quando chove até hoje tem muito problema lá com a passagem de veículos. Então, não existia a forma de se trafegar a região, então ela ficou conhecida com esse nome justamente pelas dificuldades que foi de executar essa rodovia lá na floresta amazônica, né? Principalmente
nos estados do Pará e do Amazonas. Você falou agora, eu fiquei mais curioso. Geralmente tem muitas BRs e PBs que existem numerações. Isso. Essas numerações são como é que são realizadas, na verdade? Você falou, por exemplo, 230, né? Porque ela corta de um ponto, de um extremo a outro, praticamente, né? De leste a oeste. De leste a oeste. 230, o 2 quer dizer que é transversal, e aí ela vai numerar de 0 a 99, de 1 a 99. Aí fica 230 por isso. Ela é transversal, por isso que começa com 2, e os dois últimos algarismos é que vai codificar, né? Que vai crescendo, vai de 1 até 99. Interessante. Mas tem a outras, se você olhar a vizinha aqui que passa no Ceará, é a BR-116, Sim. que aí é uma rodovia longitudinal, que corta o país no sentido norte-sul. E aí é 116. O primeiro BR porque é federal, e o primeiro algarismo é 1, porque é longitudinal, e o resto é para denominar a rodovia, os dois últimos algarismos. A do litoral, que é a 101, a BR-101 é justamente a translitorânea, né? Porque corta o litoral no Brasil todo e no sentido também norte-sul. Por isso que começa com 1. Estou sabendo agora. E tem os distritais também, né? Que é a perimetral, que começa, BR também começa com 0, o primeiro algarismo é 0, e vai de 1 a 99 os outros. Então é 0, 010, 020, 030. O programa Diário News é cultura também. Como uma obra dessa magnitude tão grande, ela também deve ter os seus problemas estruturais. A nossa BR tem problemas estruturais graves? Tem muitos. Com certeza, a BR-230, né, é uma das maiores obras já feitas no mundo. Né? Está ali entre as maiores. E os principais problemas recaem justamente na parte norte, né, na região norte, principalmente nos estados do Pará e do Amazonas. Você que está aí assistindo, coloca aí no Google BR-230 Pará ou então Amazonas, que você vai ver o transtorno que é trafegar lá. Inclusive, em alguns períodos do ano, onde as chuvas são mais intensas, lembrando que lá no norte chove praticamente todos os dias, mas onde fica mais intensa é impossível se trafegar. Então, se você colocar isso que eu acabei de dizer, você vai ver caminhões, carretas atoladas lá com o maior transtorno do mundo, porque a BR-230 ela ainda não foi totalmente integrada. Então, há um trecho, uma parte lá nos estados do Pará e do Amazonas que ainda não é asfalto, ainda é estrada de terra. Mas aqui na Paraíba tem algum problema estrutural? No trecho aqui da Paraíba, que liga do litoral ao interior? Tem alguns recorrentes, né? Alguns buracos nas rodovias, mas nós temos aqui, nós somos o estado que temos as melhores condições da BR-230. Maravilha. A duplicação dela só foi até Campina, eu acho? Isso, até Campina. Foi feita ali na década de 90, né? E foi duplicada até Campina. E esse é um assunto extremamente importante, porque nossa região aqui metropolitana, Souza e Cajazeiras, aglomera em torno de 300 mil pessoas. Algo em torno disso, né? Antigamente se chamava assim de zona metropolitana, hoje são as zonas mediatas e imediatas, né? Dessas cidades. Então, corriqueiramente se associa essa duplicação vir da capital para o interior. Então, para ela chegar aqui, tinha que passar por Campina, Patos e vir para cá. Mas uma coisa a se pensar, né, ao pessoal que está aqui assistindo, principalmente do interior, uma forma de se desenvolver aqui a nossa região era justamente fazer duas frentes, que tem já o projeto de duplicação, há várias emendas nesse sentido, que é fazer duas frentes, né, uma de Campina para o sertão e outra do sertão para lá, porque já desenvolvia a nossa região aqui, principalmente essa zona metropolitana, entre Souza e Cajazeiras. Teve uma duplicação aqui na região do vizinho estado do Ceará, né? Duplicação da BR de lá também. Sim. Lá parece que andou mais rápido do que aqui? Por conta de uma coisa que eu acho iminente que se tem aqui, que é a implementação da nossa zona metropolitana, incluindo Souza e Cajazeiras, para parar com essa disputa, né? Sempre que vem alguma coisa, alguma indústria, alguma coisa para cá, para o sertão, fica sempre Souza e Cajazeiras disputando quem é que pega. Uma disputa estúpida, né? Você sabe mais do que eu, no trabalho de jornalista, você vê que sempre que tem alguma rede federal, algum negócio grande, Souza e Cajazeiras ficam disputando. Lá no Cariri, quando você citou, era justamente assim também. Crato, Barbalha, Juazeiro, então, elas disputavam esses empreendimentos. Foi criado lá a zona metropolitana e, além das três, incrementaram mais
outras 6 cidades, ficou 9 no total, e essa zona metropolitana de 9 estados aí se desenvolveu. Aí foi a duplicação quando saiu, que é de Juazeiro a Missão Velha, se eu não me engano. Mandar esse pessoal de Souza e Cajazeiras ir visitar a região ali metropolitana de Juazeiro do Norte, ali, para ver se a coisa anda. Inclusive, um dos vídeos que a gente fez aqui, o primeiro, né? O aeroporto aqui da nossa cidade, tem fortes indícios que ele ainda não está operando. Um dos motivos é justamente esse, porque essa briga política, né, não são as zonas metropolitanas de todas as regiões, né? É verdade. Fernando, obrigado pela sua participação. Algo mais que você queria colocar sobre a BR-230? Tem só a observação, né, que essa obra, como eu disse anteriormente, ela é uma das maiores do Brasil e com certeza da Paraíba ela é a obra mais importante porque permitiu justamente esse desenvolvimento, o transporte e o tráfego, né, do litoral ao sertão e implementou essas condições de você poder se deslocar ao longo do estado. Show! Parabéns pelo programa. Quem quiser saber mais sobre o Fernando, onde encontrá-lo nas redes sociais? No YouTube tem o meu canal, o canal do Fernando Figueiredo, é só digitar lá. Inclusive tem um vídeo falando sobre a obra, né, a BR-230, assim como outros, as obras mais importantes do Brasil. Está lá a forma de se construir, a história que elas têm e como elas operam. Além disso, você pode me encontrar também no Instagram, é só digitar lá, @Fernando Figueiredos, com S no final, que lá estou eu falando também da engenharia e das histórias das obras.